E aí, para fechar o domingão no Campeonato Brasileiro da Série A, nós temos o Internacional recebendo o Atlético Paranaense, jogo às 19 horas no Beira-Rio. E como é que faz para acompanhar esse jogo, Alan? Internacional Atlético Paranaense vai fechar a rodada com transmissão do Sport TV e também do Premier. Vai ser às 7 da noite no domingo, um jogo importantíssimo de assistir. E as pessoas sempre perguntam, né? Por mais que a gente explique toda a rodada, por que vai passar o Atlético Paranaense no Sport TV no Premier? Porque nós estamos na lei do mandante e o Internacional é o mandante e tem contrato com o Sport TV e com o Premier, por isso ele pode transmitir. No primeiro turno, quando rolou o Atlético Paranaense Internacional, eu até nem lembro se era algum dos jogos para trás aí, mas no primeiro turno era da Cazé TV e da Rede Furacão, tá? Quando manda é do Atlético Paranaense, aí muda, mas de qualquer maneira é um jogo do Sport TV do Premier para fechar a rodada. O Sport TV tem gostado de fazer isso, né? Na rodada anterior fez com Cruzeiro e Fortaleza na segunda. Esse papel de fechar a rodada é bem interessante, porque você fecha, passa a régua, coloca a classificação, fica como um jogo praticamente isolado, não tem partidas às 6 da tarde nesse fim de semana, né, na Série A. Então, ganha atenção, a Olimpíada vai ter acabado a cerimônia de encerramento. Vai ser uma boa para o Sport TV transmitir esse jogo. Agora é o seguinte, o Atlético Paranaense precisa dar uma embalada no Brasileirão, coisa que ele não conseguiu até agora, e o Internacional está naquela posição. Pode ser que num tropeço ele entre na zona de rebaixamento, não pode tropeçar. Mas entra na zona de rebaixamento o quê? Com 4 jogos a menos que o resto? É difícil a gente fazer projeções com o Colorado, hein? A situação do Internacional é completamente atípica, assim, né? Mas é o que eu acho, até assim, pegando para o histórico recente, ou nem tão recente, é de que, embora tenha muitos jogos a menos, a coisa do clube grande entrar na zona de rebaixamento fica uma pressão muito grande. Então, mesmo com muitos jogos a menos, você tentar evitar de entrar, porque essa situação de já estar na zona de rebaixamento, independente de jogos a menos, já gera uma pressão muito grande quando se trata de clubes gigantescos, como é o caso do Internacional. Então, o Internacional E, tem que abrir o olho. e olhar para trás e não ganhou nenhum dos últimos jogos, né? Não adianta ter 5 jogos para fazer se você não ganhou os últimos 5. Eu até acho que é o seguinte: a projeção que dá para fazer mais ou menos no Inter é você pegar o aproveitamento do que ele já jogou, É, como é que tá o aproveitamento. Aí você tem uma real noção de como é que o Inter tá. Se tivesse um. Aí você tem que fazer a tabela ali do aproveitamento do Campeonato Brasileiro, de todos os clubes. Aí você tem a real noção. Porque o campeonato, como ficou desse jeito, por conta de toda a situação lá do Rio Grande do Sul, das chuvas, tem muito time com jogos a menos, então para você ter uma real situação, eu acho que é pegando pelo aproveitamento de cada clube. Aí você vai ter uma noção mais ou menos de quem está realmente mal, quem aparenta estar bem, mas não está tão bem assim, porque o Campeonato Brasileiro desse ano está nesse esquema aí. Bom, mas indo para as prováveis escalações, o Inter deve ir com Rocher, Igor Gomes ou Bruno Gomes, Vitão, Robert Renan e Bernabé, Romo, Thiago Maia, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Wesley e Ener Valência. Já o Atlético Paranaense, Léo Link, Eric, Kaique Rocha, Thiago Helena e Fernando, Fernandinho, Christian, Isapelli, Coelho, Mastriani e Canóbio. Para esse jogo, eu aposto no empate. E você, Alan? vou colocar a vitória do Internacional. Acho que o Internacional ganhará esse jogo, não sofrerá, como a gente falou, tudo isso aqui apaga, acho que o Internacional ganha esse jogo. E o Atlético Paranaense é o inimigo do palpite, né? Então fica aí o comentário também. Mas acho que vai ser um bom jogo pra gente fechar a rodada no domingo, sim. Vai ser um jogo que eu vou querer ver. Qual